Oi, Laís. Oi, professor Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, muitíssimo obrigada pelo teu convite. Parabéns, eu tenho visto os posts anteriores. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Ainda mais num momento como esse, né? A gente poder divulgar as diversas facetas do esporte, enfim, é muito importante. Olha, Laís, eu vou ser sincero. Vindo de você, eu já ganhei meu dia, porque hoje foi um dia um pouco complicado para mim, né? Porque nós somos de uma geração, não que eu tenha mais de 70 anos, mas é o seguinte, eu tenho 52, mas encontramos dificuldades, né? Sim, E principalmente nessa coisa de. E eu peguei algumas aulas do Estado, graças a Deus, aí, porque a minha, é lógico, dentro da minha função, o que eu realizo presencialmente, eu estou tudo parado. Eu tenho 4 atividades. Graças a Deus eu consegui pegar essas aulas. E a gente, logicamente, tem dias que a gente sofre um pouquinho mais, sofre um pouquinho menos. Mas o mais importante é você colocar na sua cabeça o seguinte: não temos que ter barreiras, nós temos que transpô-las e indo para cima, né? E vindo esse elogio de você, eu sim, fico muito feliz, muito feliz. Laís, imagina. eu fico muito contente de você estar aqui, né? Inclusive, quando eu mandei para você hoje, eu sempre brinco com as pessoas que estão aqui. Logicamente, nós conversamos com pessoas que têm um nível, não só profissional, mas um nível, um QI muito grande e, assim, muito conhecimento. Logicamente, você é uma dessas pessoas que dá para nós aprofundarmos, assim, bate-papo de vários assuntos, ramificações dentro da psicologia e tal, mas não é o intuito. O intuito nosso, o que, que é? É falar da vida, da sua vida. Todas as pessoas que estão aqui comigo, sempre elas estão ligadas ao esporte. E você é uma profissional do esporte, também é uma profissional do futebol. Quando eu falo do futebol, porque você é psicóloga, mas trabalha com isso. E o seu trabalho, lógico, precisou ter a pandemia para eu simplesmente notar que você atua em todas as frentes. Todas as frentes. Sim. Eu acho que você é uma pessoa muito atuante no âmbito assim de rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook, em tudo, em tudo. Por sinal, eu te sigo em todos, todos. Por sinal, você é uma das pessoas assim que eu vejo que são extremamente atuantes. Então, eu fico muito contente de você estar aqui, feliz pelo seu elogio e eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser bem descontraído e você vai se sentir assim totalmente à vontade, né? Porque muitas vezes a gente quando está do outro lado a gente fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Como isso aqui? Sim. E você sabe, Laís, que eu já não sei se você viu o meu Instagram, eu já entrevistei campeão olímpico, campeão mundial, já entrevistei tudo. E eu acho que para um simples professor de educação física, eu acho que eu estou chegando, modéstia à parte, assim, num patamar razoável. E as pessoas, quando ficam do outro lado, eu fico muito contente porque as pessoas ficam à vontade. E a gente surge Que em bom. comentários. É lógico que a gente estuda um pouquinho. Eu estava até vendo aqui, eu falei, putz, mas Leitão, que o pessoal me chama pelo sobrenome, mas Leitão, faz quanto tempo que você não vê psicologia? Ah, eu vi na faculdade. Faz quanto tempo que você não vai atrás e vai ver, vai pesquisar na série A, B e C do brasileiro quantos psicólogos tem? E para você ter uma ideia, a desinformação é grande, viu, Laís? Você sabe disso. Sim, muito. É muito grande. Eu estava pesquisando aqui, não achei. Eu achei coisa aqui de 2018 no futebol interativo. Sim. Mas, né, são coisas que acontecem. Vamos lá. Laís, todo mundo aqui, a gente brinca, a gente começa dos primórdios, do começo, né? E, e eu acho muito, mas muito, assim, interessante a sua profissão, o que você faz e como você conseguiu entrar no mercado fechado, um mercado machista, um mercado que você precisa, cada dia que passa, você precisa mostrar, né?
um mercado que eu, particularmente falando, fiz educação física, estagiei em 3 times profissionais, tentei ser técnico profissional do âmbito, chegou um tempo da minha vida que eu falei, larguei, porque quando você não é jogador profissional também tem inúmeras barreiras, né? E aí eu falei, deixa pra lá. Então eu imagino para você o que significa isso, né? Mas vamos lá. A Laís Yuri, psicóloga, ela nasceu aonde? Foi criada aonde? Como é que foi aquela fase gostosa de criança, de adolescente? Como é que foi? A Laís brincava bastante, ela tinha muitas amigas, ela era uma pessoa que ela era mais tímida ou é aquela pessoa que falava um pouquinho mais? Como é que era a Laís Yuri? Fala um pouquinho para nós aí, por gentileza. Então, Paulo, na verdade, antes um pouquinho de falar de mim, da minha infância, É, comentando um pouquinho do que é, você falou sobre o mercado de futebol fechado, sobre a psicologia dentro do futebol, realmente tem pouquíssimas coisas. Recentemente, durante a pandemia, que a CBF abriu, e aí eu acho que foi muito bacana a iniciativa da CBF, um isso, webinar, uma série de webinars sobre temáticas diversas complementares ao isso, esporte. Então, isso. psicologia, assistência social, serviço social, Isso, pedagogia. Então, foi muito importante para dar esse start dentro da CBF. E aí na CBF Academy teve recentemente o curso de psicologia do esporte, né? Então tem evoluído a passos, obviamente, pequenos, mas eu acho que são muito bacanas, né? isso mesmo. A própria necessidade, a própria regra dos selos de clube formador da CBF, para quem está assistindo, é uma chancela da CBF para clubes formadores, né? Que segue uma série de Isso. regras de De regras, isso. necessidades. E Isso. aí uma delas é ter o serviço de psicologia. Isso facilitou enormemente para que a gente pudesse ter psicólogos em todos os 40 e poucos clubes formadores que tem hoje com o selo A e com a licença B. Né? Então, somado tem 40 e poucos aí no Brasil clubes e todos eles têm psicologia. E, obviamente, são clubes referência. E dentro disso, acaba-se que a psicologia vem sendo entendida como algo importante para que eles tenham no staff complementar de toda a comissão técnica, né? Então, eu acho que tem crescido, mas ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Eu acho que Isso essa mesmo. questão a maioria, óbvio, existem psicólogos homens, mas a grande maioria são mulheres. Quando a gente vai na faculdade, na minha turma de 30 tinha 2 homens e o resto eram 2 todas homens, mulheres, isso. né? Então, acaba que mais pessoas, mais mulheres entram nesse mercado da psicologia do esporte. E realmente, dentro do futebol, enfim, como qualquer outra área, eu acho que da sociedade, elas enfrentam dificuldade. E aí é por isso que eu acho que as pessoas têm que entender que é a postura desse psicólogo vai dizer muito. Aí, seja homem, seja mulher, tanto faz. Né? Então, a Não, postura desse mas homem dentro da equipe vai dizer bastante. não, com certeza. Né? E Laís, você sabe que em 2018, na Série A, você sabe quantos clubes tinham psicólogos? Em 2018. Não, não tem um 6, cinco. Como você sabe, Laís? Como você Porque sabe? eu Os fiz, dados que eu porque peguei me aqui. perguntaram hoje, na verdade, lá no Ituano. Isso, Perguntaram, quantos isso clubes tem? mesmo. Acho que um 6. Isso mesmo. E você sabe, Laís, que eu até gostei que você, quem está assistindo aí, que o pessoal, lógico, vai ficar gravado no IGVT, e o pessoal, posteriormente, quem quiser assistir, foi até bom nós mudarmos um pouco a sua foto, né? Porque eu vou falar para você, dentro desse conceito machista que tem dentro do futebol e dos clubes, você com um rosto assim, de óculos tal, assim fica, vamos se dizer, mais profissional entre aspas, né? Porque aquela foto sua, lógico, é uma foto que você tirou, como você No falou, meu uma foto casamento. pessoal, é o seu casamento, isso eu nem sabia, desculpa, mas assim, foi até bom, porque eu vou falar para você, infelizmente o conceito o machista impera ainda dentro do futebol. E foi muito bom essa pandemia, porque não só no âmbito da psicologia em si, do serviço social, minha esposa é assistente social,
Que legal. Inclusive, há uns 3, 4 anos atrás, ela teve um encontro de assistentes sociais no estado de São Paulo, tal, e ela teve a felicidade de encontrar as duas assistentes sociais do Corinthians na época, isso e aquilo, tal. E eu tenho um amigo nosso em comum que trabalha no Corinthians, na fisiologia do Corinthians, o Fedato, né? E assim, tudo isso para te dizer o seguinte, como é difícil, até você ter assim, assistentes sociais, como você falou, essa questão do clube formador, você sabe que eu comecei a ter mais conhecimento através dessas lives. Que eu entrevistei um supervisor do Joinville não, Sim, minto, oi, me perdoa, do Figueirense, o Carlos Gainetti. O Carlos Gainetti, o pai dele foi jogador profissional. Olha, sem brincadeira, lá e se deixasse 2 horas de live, a gente ficava conversando. Ele que me explicou tudo isso, e ele falou, professor, muito legal, ele deu um show na live dele. Mas então, 6 clubes, na época em 2018, 6 clubes. E eu concordo com sim, você, a CBF deu um pequeno passo nesse quesito, não só do serviço social, da psicologia, foi um pequeno passo. E foi muito bom também o âmbito do futebol feminino, para a gente quebrar tabus, quebrar paradigmas que nós colocamos, que nós achamos que o homem conhece mais do que a mulher do que futebol. Mentira isso aí. sim, Isso aí é sim. mentira. Isso é mentira. Isso aí é mentira. Você quer que eu continue falando do futebol? Podemos falar. Fique à vontade. Não, eu só Você fiz quer esse mudar um pouquinho? adendo. Eu fiz esse É, adendo por conta do comentário que você fez no começo, mas eu queria contar a minha é, história sim. é, é. Você perguntou da minha infância, né? Eu sou de São Isso, Bernardo do isso. Campo, eu moro em São Bernardo do Mentira! Campo. Nós somos vizinho? Nós somos vizinho? Eu É, estou em provavelmente. Guarujá, mas eu moro aí. Eu moro aí, em São Bernardo. Qual bairro você É, mora? eu moro no bairro Assunção, ali no Cooperativa, não é bairro Assunção. A gente fala que o Sim, Cooperativa pertence sim, o grande bairro Assunção. Eu moro perto da FEI. sim. Assim, entre aspas, perto da FEI. Minha sogra mora perto da FEI, eu moro no Planalto, na Avenida Dom Jaime. Ah, nossa. Não, então somos vizinhos. Vamos lá, Laís, fique à vontade. Eu cresci em São Bernardo do Campo, nascida e crescida em São Bernardo, né? Batateira. Batateira. Eu estudei em colégios aqui sempre, né? E quando eu terminei o colegial, no último ano eu decidi fazer psicologia. E aí, assim, o motivo, né? Eu acho que na época não era muito certo para mim. Talvez não tinha tanta maturidade, mas graças a Deus acabei, mesmo sem tanta maturidade na época, escolhendo a profissão certa, né? Eu acabei escolhendo psicologia, na verdade, por conta que eu percebia que eu gostava de ouvir as pessoas, de entender as pessoas, né, os meus amigos, as pessoas à minha volta. E eu sempre me percebi de humanas, né? Nunca fui muito boa em exatas nem nada disso. Exatas. E aí eu acabei escolhendo psicologia. E aí passei na PUC São Paulo, me inscrevi e assim, como não é muito, era longe assim de transporte público, mas como não era muito longe, a minha mãe falou: "Ah, mora em casa e vai para a faculdade de ônibus, enfim". E aí eu comecei a fazer. Só que a PUC São Paulo, junto com a USP, são as únicas universidades do país, ou uma das poucas universidades do país que fazem o curso de psicologia semi-integral. Então eu fazia Ah, tarde e entendi. noite a aula. Enquanto, por exemplo, aqui na Nossa, Metodista, em outras, ou qualquer outra universidade, sem ser o PUC e a USP, ela ou é manhã, ou é tarde, ou é noite. Né? certo. Então, isso eu dei uma sofrida, mas eu acho que eu fiz uma ótima escolha de universidade. A PUC São Paulo é muito boa, é muito forte em psicologia, um dos melhores cursos que tem no Isso. país. Mas quando eu entrei no curso de psicologia, eu fiquei um pouco preocupada no final do primeiro ano, porque eu não gostava muito das matérias que eu estava vendo, porque eram muito voltadas para a área clínica, né? Eu ainda não Hum, sabia que existia a psicologia do esporte, mas eu acabei descobrindo no segundo ano da faculdade, né? Graças a Deus. E aí eu acabei me interessando e falei, bom, é isso que eu quero, porque eu não me imaginava dentro de um consultório o dia inteiro, mas nem pensar. Então aí quando eu conheci a psicologia do esporte, eu adorei. Nunca fui assim atleta quando era adolescente.
Mas eu sempre participava de treinamentos de futsal na minha escola, de handball, interclasses, enfim, sempre fui um pouco, eu gostava disso. Sempre gostei de esporte de alto rendimento, de acompanhar esses esportes, então Copa do Mundo, Olimpíadas, sempre eu gostei muito, talvez até por influência do meu irmão, que gosta muito de futebol e é bem mais velho que eu. Então, quando eu nasci, ele tinha 16 anos, então ele sempre gostou muito e me influenciou. E aí Certo. eu acabei fazendo uma disciplina eletiva no segundo ano de psicologia do esporte, entendendo que existia isso. No terceiro ano, eu comecei a estudar sobre psicologia do esporte e ganhei uma bolsa para fazer pesquisa dentro da área de violência no esporte. E aí eu investiguei a questão da violência, das regras do futsal como fatores de violência ali dentro da modalidade. Continuei isso no TCC, né? No último ano da faculdade, são 5. E aí, no quarto ano, eu acabei achando um estágio em psicologia do esporte. E com a Anaí, que é psicóloga de São Paulo. E na época era aqui do Banespa, né? Do Santander Banespa, time de Certo. vôlei aqui em São Bernardo. E aí eu Certo. comecei. Fui um dia, foi outro, e acabei gostando e ficando. E ela me chamou para estagiar lá. E aí eu fui estagiar depois no futsal do Palmeiras e depois com Certo. tênis. E a partir de então não parei mais, porque aí um me indicava para o outro, um treinador, um pai, um atleta. E aí todo mundo começou a me indicar e eu comecei a ir sozinha. Aí de lá para cá não parei mais. Então já fazem 12 anos que eu trabalho com esporte. Putz, quer dizer que você vê como é que é o negócio, né, Laís? É geralmente, né? E, lógico, pelo que você falou, você entrou, lógico, escolheu psicologia, lógico. Mas aí o que acontece? Você entrou, aí muitas vezes a gente entra e pode ser que a gente pense uma coisa e acontece outra. Mas pela sua fala, o segundo ano te deu uma luz, né? Quando você viu Deu. o esporte, deu start, né? Deu Sim, start, né? Nossa, porque pode falar, eu sempre me senti uma pessoa, eu sou uma pessoa competitiva, né? certo? E eu sempre gostei de ambientes mais dinâmicos. Nunca gostei Certo. muito de rotina ou lugares muito fechados, então eu vi no esporte uma possibilidade de fazer de me sentir num ambiente agradável e ainda de fazer algo que me motivasse, que me inspirasse, né? Eu gosto muito de vários. Na psicologia do esporte tem várias áreas diferentes, né? Tem fora o alto Isso, isso. rendimento. Mas o alto rendimento me puxa muito. Em especial o Putz, futebol, assim. Laís, quando você colocou faz uns 2 minutinhos aí da sua bolsa que você fez, que você ganhou não, né? Que você foi, o tema foi violência, violência no esporte, é isso? Isso, na verdade, assim, eu Isso, quis isso. investigar Ah, se as regras que são ah, impostas, seja no treino ou seja na própria modalidade, ela certo, deixava gaps ou espaços para surgimento de atos certo, violentos dentro do esporte. Então, eu fiz isso na iniciação científica no terceiro ano da faculdade com uma escolinha de futsal. Eu comecei a ir lá observar os treinos, entender como acontecer as regras ali do professor, as regras da modalidade. E aí depois eu fiz o meu TCC no Sub-17 do Palmeiras, que na época eu trabalhava lá como estagiária, e aí eu coletei dados lá dos jogos que eles faziam do Metropolitano. putz. Então, Olá, isso quer dizer que você, assim, vamos colocar assim, pela sua história, né? Acredito eu que não só o futsal, o futebol, né? O futebol de campo propriamente dito, mas assim, várias outras modalidades esportivas, você, como você frisou, você acompanhou, até por causa do seu irmão, mas isso lógico que uma coisa puxa a outra. Mas muitas vezes o que acontece? Parece que é uma coisa intrínseca que vem dentro da gente, né? Como você falou. sim, Isso, parece uma coisa que vem dentro da gente, porque olha, primeiro ano, pô, é aquela coisa psicologia clínica e tal. E no que eu peguei, essa matéria que eu peguei, o que acontece? Em 2018, muitos gerentes de futebol, eles até estavam explicando porque essa resistência do futebol brasileiro ao trabalho, alguns citaram isso,
é justamente isso. Porque o pessoal ainda, não só os jogadores, gerentes, presidentes, essa coisa toda, ele associa muito, linka muito a psicologia ao cara sentar, ficar numa sala falando disso, falando daquilo, daquilo outro. E, logicamente, você que tem expertise na área, que é profissional da área, você sabe que não é isso. Isso. E pode falar, fica à vontade. E eu acho que soma algumas crenças que não são só do futebol, são fortes no futebol, mas elas são da sociedade, né? Ah, psicólogo é para louco, psicólogo é para quem tem Isso, problema, né? Eu não quero. isso Ou mesmo. psicólogo é para quem é fraco, que precisa de ajuda. Isso. Então ainda existe muito, assim, eu acho que a pandemia ajudou um pouco a quebrar alguns paradigmas, mas existe muito na nossa sociedade essa crença. Futebol é só um reflexo da nossa sociedade. Então, hoje mesmo, tem um atleta novo aí que entrou para a Série C, ele brincou comigo assim, ele falou, vamos marcar um horário. Todos os atletas que chegam no clube, eles passam comigo. Aí ele brincou, ele falou, mas eu não vou sair louco, não, da reunião, né? Olha, Aí eu mas falei, olha, tá vendo? Aí ele, tá bom. Aí quando ele vai lá e vê que é uma simples, é uma conversa, né? Que eu entendo a vida dele, né? A história de vida dele, aí ele sai diferente, né? Mas esses comentários são reflexos das crenças, né? Que se instalam. Então, a minha Mas pode falar, Laís, pode falar. então, eu acho que o meu grande desafio, a minha luta diária como mulher psicóloga dentro do futebol, quebrar todas as barreiras que o meu gênero e minha profissão trazem, para poder mostrar para eles que eu posso ajudar. Não é só para o atleta que está com problema, é para todos, né? Todos têm sonhos, objetivos e precisam gerenciar melhor suas emoções, desenvolver competências psicológicas. E eu estou ali para ajudar. Então é um trabalho diário para mostrar para eles, né? Isso, né? Esse lado da psicologia que vai ajudá-los. E, Laís, não sei se você viu que a gente tá aqui do meu lado, tá aqui do meu ladinho aqui, né? Mas infelizmente a gente muitas vezes acaba, né? É que o assunto se torna logicamente agradável, né? E não só para mim, mas quem tá vendo também. E a gente acaba entrando no mérito principalmente desse lado do futebol e de outras modalidades, né? E diz uma coisa, quando você estava... última pergunta em relação à sua graduação. Por sinal, né, que você está ruim de faculdade, né? PUC, pelo amor de Deus, você está ruim de faculdade. Você está ruim de faculdade. E só para eu ter uma curiosidade, vamos dizer que de 30 lá que estava com você citou mais ou menos um exemplo, né? Que 2 eram homens e tal. Esses 30, quantos que foram para a área da psicologia no esporte? Mais Nossa, ou menos, só uma curiosidade. que pergunta muito boa, né? Para você ter É, noção, ninguém, só eu. tá Ninguém vendo? do É por meu isso. ano de formação foi Então, para psicologia. que ano que você, desculpa a minha curiosidade, se você quiser falar, você fala. Que ano que você se formou? Eu me formei em 2009 e tinham várias salas, não eram só a minha, eram várias, né, na PUC, eram E, umas 5 salas sei. que se formou no mesmo ano. Ninguém foi para a área do esporte. E ao contrário, eu chegava de uniforme do Santander, era um uniforme bem bonito, bem vermelho com cinza, eu aparecia de longe, era um ponto de longe, assim, todo mundo me reconhecia. Porque eu saía do treino de vôlei aqui em São Bernardo, pegava meu carro e ia Sei. correndo para a faculdade para fazer a aula, né? E aí, quando eu chegava, os próprios alunos, colegas meus de sala falavam: mas tá estagiando aonde? O que você tá fazendo? Eu falei: tô estagiando no time de vôlei. Aí eles: mas o que você faz lá? Tipo, nem eles sabiam. Eles estavam fazendo faculdade junto comigo e eles não tinham ideia do que podia fazer nessa área. Para você ter noção, o quanto que a psicologia do esporte, então, também para o próprio psicólogo é uma incógnita, né? Né, com certeza. Depois dessa sua afirmação, e antes que você falou que essa pergunta foi boa, mas o motivo para eu fazer, depois dessa pandemia aí, eu fazer uma complementação na área de comunicação, né? Porque, modéstia à parte, vindo de você e uma pessoa falar como você, que a pergunta foi
pertinente, eu já agradeço. Porque é verdade, foi uma curiosidade, e eu estava pensando, eu falei, meu Deus do céu, como é que cria-se um pensamento e fica, não sai, né? Ou não sai, fica em cima daquilo, né, Laís? Você vê, quem que estava nessa época, Laís, assim, é curiosidade também. Lá em São Bernardo, quando você estagiava, quem estava no voleibol? Era o treinador da equipe principal, o gerente era o Montanaro, É, sei, o conheço. treinador da equipe principal era o Rubinho, que na época era auxiliar técnico do Bernardinho na seleção, Dinho, isso, e o conheço Rubão também. era nosso supervisor, né? E eu era estagiária da Naí, que trabalhava lá, né? Ah, E, tal. e aí, então, e assim, e por mais de, e assim, é muito bacana lá porque eles sempre aceitaram muito trabalho. Tinha psicóloga há mais de 10 anos no time de vôlei, É, né? Direto. Então foi uma experiência muito rica para mim, porque além de ser um lugar que aceitava muito bem a psicologia, era um lugar de ponta, então passou o Dante lá, o Serginho da seleção, o Marlon, então muitos atletas de seleção ou que estavam na base e hoje estão na seleção principal, estavam lá, então foi uma experiência muito rica para mim, bem de alto rendimento. E foi aí que eu comecei a acompanhar treinos, entender dos mais diversos esportes, né? Eu sempre entendi muito de futebol, mas os outros esportes menos, né? Então foi aí que eu mergulhei no esporte, entendi o trabalho multidisciplinar, que o nosso trabalho em conjunto com o treinador, com o preparador físico, com o fisioterapeuta. Então foi aí que eu fui entrando e entendendo um pouquinho de tudo e acompanhando o torneio, indo junto no ônibus. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim. Muito, muito rica. Fico feliz de ter é, encontrado, né? E você falou desse mercado fechado, não é só do futebol que é fechado, o mercado da psicologia do esporte é fechado, né? é, E a gente começa muito com trabalho voluntário, com estágio é, voluntário, para conseguir, quem sabe, um emprego mais para frente remunerado, porque aí você começa a ter os é, contatos, eles te indicam, né? E as pessoas que fazem curso comigo, eu tenho um curso de prática em psicologia do esporte, e muitas pessoas que fazem esse curso estão começando, estão com interesse em entrar na área ou conseguiram o primeiro trabalho na área. E eu falo o quanto que é difícil a gente conseguir entrar nesse meio e ficar. Entrar, assim, ter primeira oportunidade, beleza. Agora, ficar e manter uma história dentro dessa área é muito difícil. muito, muito difícil. Você, E você falou tudo. sim, muitos psicólogos acabam tendo que trabalhar em outras áreas junto com o do esporte para conseguir uma renda total ali no mês. Acho que essa flexibilidade do psicólogo é muito positiva, né? Porque aí ele consegue trabalhar em um lugar, atender, enfim, tem várias fontes de renda, né? Como um profissional de educação física, né? E Também, aí, isso. e aí eu acho que acaba aí juntando, então muitos psicólogos que conheço trabalham em algum esporte, com algum atleta ou algum time, e trabalham com psicologia clínica. E aí, somando isso, dá a renda dele do mês, né? Então, É, eu tenho orgulho de dizer que eu consegui construir. Hoje eu trabalho faz 6 anos que eu só vivo do esporte, né? Então, que consegui juntar, eu trabalhei muitos anos com um local de tênis, de alto rendimento, trabalhei em outros clubes que não no Ituano, trabalhei na Ponte Preta, no São Bernardo Futebol Clube, no Desportivo Brasil. Então, acabou que isso me ajudou a hoje ter uma renda que eu só viva do esporte. é interessante, né, Laís? E isso é importante aqui, porque, querendo ou não, vamos dizer o seguinte, né? Que você, dentro desse mercado fechado, que é a psicologia dentro do esporte, quando você fala psicologia dentro do esporte, não é a psicologia dentro só do futebol propriamente dito. É a psicologia dentro de um voleibol, de um handebol, de um tênis, de todas as modalidades esportivas. O que acontece? Foi bom essa época aí que você estagiou com o professor Rubinho. Eu conheço o Montanaro porque eu trabalhei numa empresa em São Bernardo que você conhece, a Sax, que agora é ZF Sax. Eu fui Uhum. coordenador de esporte lá. Isso, e eu tive o prazer, a honra de conversar com o Montanaro. E o Montanaro foi ministrar uma palestra lá só para gerentes e diretores, e ele me chamou. Ele fez questão, ele falou assim, eu quero a presença do professor de educação física, do coordenador da empresa aqui. Ele citou meu nome várias vezes, eu fiquei, juro mesmo, eu fiquei emocionado. Emocionado porque pela humildade do Montanaro. E eu conversei Ele, com ele, e aí o cara muito simples, um cara, uhum. uma pessoa fantástica. E o Rubinho, ele já tem o professor Rubinho, já tem uma história, porque eu conheço algumas pessoas ligadas ao voleibol, não sei se você viu,
várias pessoas aí ligadas ao voleibol, ao mundo do voleibol, que não só eu fiz lives, mas a gente acabou estreitando relações. E o que acontece? O Rubinho já tem um histórico também, porque na seleção, o Bernardinho, como é que chama? Tem um trabalho já, como é que chama? Em relação a isso. E eu acredito, como você falou, que no São Bernardo, quando você entrou, eles já faziam há quanto tempo esse trabalho, Laís? É mais de 10 anos, desde a época do Então, Banespa, né? isso, Quando então. ainda era em São Paulo, né? Era em São Paulo e transferiu para cá. Ô, Laís, e querendo ou não, até pela, vamos dizer assim, analisa bem como você é uma pessoa, e a gente tem que, logicamente, muitas vezes, não é sair do salto ou não demonstrar humildade. Mas se você analisar dentro desses anos todos, as suas conquistas, querendo ou não, você foi uma pioneira. E você está sendo uma pioneira. Porque só dessa palavra e dessa frase que você colocou aí alguns minutos atrás, de você quebrar, de você estar trabalhando, de você quebrar paradigmas, de você, é uma mulher dentro do futebol. Então são coisas assim que a cada dia você precisa mostrar mais, quebrar mais, isso, aquilo. Eu tenho certeza pela desenvoltura que você desenvoltura, pela competência, pela sua inteligência, pela sua capacidade, e eu tenho certeza absoluta que você vai voar muito ainda dentro do futebol. Mas eu posso ter certeza muito. Eu tive uma época que eu acompanhei muito o trabalho da Suzy Fleury, né? Isso que eu ia Inclusive falar. eu vi Dela mesmo. isso, ela mesmo. Então, se você quiser falar o que você está pensando, fica à vontade. Sim. Fica à vontade. Eu trabalhei com a eu trabalho com a Suzy, ela é uma grande madrinha, parceira, amiga, né? Eu conheci ela em 2011, fazendo o curso de coaching esportivo que ela dá, assim, maravilhoso. E aí resolvi fazer os outros módulos de coaching. E a Certo. gente começou a trabalhar juntas a partir dali, né? Então eu tive uma grande experiência dentro do futebol profissional junto ao Esporte Clube Recife, que foi através dela, né? Ela foi chamada e ela precisava de ajuda, ela me chamou. E a gente fez em 2015 um projeto de 10 rodadas junto ao Esporte Clube, o Esporte Recife. Recife, Isso. E isso. aí a gente, de 10 rodadas sem ganhar, a gente entrou nesse período, depois de 10 rodadas sem ganhar, passamos a 10 rodadas sem perder, né? Porque a gente Olha, que ganhou legal. e empatou. Então foi um trabalho. E eram jogadores como Diego Souza, o André que jogou no Santos, no Atlético Mineiro, enfim, só cara muito rodado, muito conhecido. Foi Magrão, muito. goleiro, né? Sim, foi uma experiência. O Magrão, goleiro. Danilo, que depois foi pro Isso, Inter, Danilo. né? E assim, Isso. foi uma experiência fantástica para mim de aprendizado. E assim, eu não me considero pioneira. Se eu fosse falar uma pessoa que eu considero pioneira, é a Suzy, né? Dentro, assim, tem outras pessoas da mesma faixa etária dela, né? Regina Brandão, que trabalhou muito com o Felipão, né? Isso. Isso. Mas a Suzy eu conheço de perto, eu considero ela uma guerreira, assim, ela com certeza desbravou o mundo do futebol mais ou menos em 97, quando ela entrou, Isso. né, que não se Isso. tinha psicologia nos clubes, Isso. né? Isso. Então eu considero ela pioneira, assim, quem gostar dela e quiser mais informações, entre no site dela, assim, que ela tem muitos cursos, palestras, sessões de coaching, é maravilhoso, assim, eu me espelho muito nela, né? Refazendo a minha, vamos dizer, não nem pergunta nem afirmação, vamos dizer o que eu acho. Veja bem, eu sei que a Suzy Fleury, ela foi a pioneira para o pessoal da época dela, entendeu? Sim, Da sua época, isso que eu ia te falar, eu esqueci de complementar. É até bom eu falar, porque muitas vezes é aquilo que eu falo. Hoje em dia, como tem esse celular aqui, você sabe, né, Laís? Muitas pessoas podem até não gostar ou não entender muitas vezes as coisas que nós falamos, né? Então, repetindo, eu acho, na minha opinião, dessa sua turma, do pessoal da sua época de 2009 para cá, na minha opinião, que eu vejo, é por isso que eu citei a Suzy, você é uma das pioneiras. Agora, realmente, falando de um contexto amplo, uma desbravadora, uma pioneira que iniciou realmente todo esse processo, que batalhou,
que, nossa, correu e chegou até o ápice de seleção, isso e aquilo, não tenha Sim, dúvida. Não tenha dúvida. Você sabe, Laís, que é por isso que muitas vezes eu gosto de bater papo com as pessoas. Porque eu tenho uma coisa chata em mim. Quando muitas vezes eu olho um negócio do cara, de um profissional, somente ligado ao esporte, você acredita que eu vou lá, menina, e fico querendo saber a história do cara? Eu tenho isso em mim. Eu pesquisar. gosto de ler, pesquisar, eu gosto de ver a bibliografia, de ver as coisas tal, tal. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas falam assim, professor, de onde você tira isso aí? Não é que eu tiro o que eu li ontem, não. É que a gente já acompanha. É como você falou, eu sou um cara do futebol, não fui jogador profissional, Sim. mas eu amo todas as modalidades. Então, para mim, fica fácil. Aqui outra Pode guerreira falar. desbravadora dentro do futebol, a Evânia. A Evânia foi psicóloga do Internacional. Olha que E ela é legal. outra, eu acho que não sei se a Evânia ouviu, mas a gente tá nessa luta aí da psicologia e do gênero, né? Do nosso da mulher no futebol, né? Que a gente está falando sobre isso, então é uma luta, assim. Ah, uma luta. Evânia, um abraço, né? Parabéns aí também pela sua batalha, pela sua luta de trabalhar no futebol. Laís, vamos lá. Dentro do Ituano, vamos falar um pouquinho do Ituano, que é o seu clube atual. Aí depois, se você quiser até citar, para você não esquecer os outros clubes que você, como você mesmo frisou, ou clubes ou equipes que você estagiou e trabalhou e tal, né? Que eu acho que é muito importante aí para o pessoal saber e escutar isso aí. Sim. Vamos lá, você falou que o atleta X hoje brincou com você e tal. Quando você faz, exemplo, aí você faz esse trabalho, como nós estamos dentro da pandemia, você faz esse trabalho remoto ou você se desloca, porque logicamente você conhece a cidade lá, né? Por sinal, Sim. uma cidade, eu acampo lá, eu só acampo em Itu. Eu tenho um campo em Itu que eu acampo lá, é maravilhoso, que é o campo em Itu Chapéu do Sol. E é muito bacana. é, é, meu, eu adoro a cidade de Itu, adoro, adoro. Conheço o estádio lá, já vi jogo do Ituano, e eu peguei uma época do Ituano, quando o Ituano vinha jogar para cá, meu, putz, grilo, como dava trabalho, né? E, Laís, fala um pouquinho desse do seu trabalho especificamente, né? Assim, no Ituano, você trabalhou esse ano, estava no Paulista, né? E aí veio a pandemia, aí depois voltou. Você hoje, Sim. como coordenadora do Departamento de Psicologia do Ituano, quem preside o clube é o Juninho, né? Ex-jogador, não é isso? Não, não, Ou não. Na mudou? verdade, Mudou? assim, mudou porque como ele Ah, foi diretor, ele foi convidado para ser diretor da para a CBF, CBF, é verdade, e é não verdade, é pode ter verdade, é vínculo verdade. nenhum com nenhum clube, né? Nenhum, é Então ele verdade, abriu desculpa. mão dos direitos dele lá do clube. Na verdade, ele já tinha, na verdade, nem é presidente, ele era nosso gestor. E ele tinha Certo. uma empresa ali dentro, que era no nome dele, que geria, ele tinha um sócio. Hoje esse sócio acompanha, né, faz o trabalho que o Juninho fazia, né? E aí Isso. hoje ele não tem ligação nenhuma conosco. Então, durante essa. Bom, e aí falando um pouquinho do trabalho, durante a pandemia, a gente ficou sem treinar 4 meses, praticamente, né? E aí o meu acompanhamento foi. E nunca. Eles nunca viveram isso, né? Eles têm um mês de É, férias no máximo, né? Então, é. 4 meses sem jogo, sem bola, né? Foi uma situação inédita. Então, o meu acompanhamento foi muito. Eu apliquei questionário para monitorar o emocional deles, né? A rotina deles, como é que estava, a rotina de alimentação, de sono, as atividades que estavam fazendo ali. Eu fiz acompanhamento com cada um, fiz vídeos de como lidar com a pandemia, como lidar com as pessoas dentro de casa. E, assim, na verdade, foram dicas que serviam até para todo mundo, né? Porque Certo. todo mundo estava passando pela mesma necessidade, né? Ansiedade Necessidade, isso. pela incerteza da volta, por perder oportunidades,
ter dificuldade de manter o humor equilibrado, então um dia acordando É, com muita energia, outro não, brigas dentro de casa, porque tá todo mundo dentro de casa, né, um pouco é, mais exaltado. Então, uma série de coisas que eu é. fui dando dicas através, eu fiz vídeos, editei vídeos, enfim. Tanto que eu abri minha página do YouTube por conta disso, porque eu fui fazendo vídeos nessa pandemia, coisa que eu detestava. Antes dessa pandemia, eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha gravado um vídeo assim para Você, deixar no Instagram, porque assim, eu tinha pavor. é, E aí, como você falou no começo da live, a gente tem que a gente tem que se reinventar, né? Então eu sim, é comecei a lógico, participar tem que das se adequar. lives e gostei desses vídeos e foi passando. Fui fazendo isso para os jogadores. E aí, quando a gente voltou a treinar para o Paulista, eu também me apresentei presencialmente e é com todos os itens de segurança. A gente é testado, a gente passa álcool o dia inteiro, máscara, É, imagino. distanciamento. E aí eu também concentrei, a gente ficou concentrado com o protocolo da Federação Paulista, né? Para terminar o Campeonato Paulista, a gente ficou concentrado no hotel todos esses dias, né? Até acabar do retorno do Paulista até o fim, né? Durou o quê? 10 dias, assim. Então, e ali Isso. nesse caso, aí eu trabalhei bastante. Atendi cada atleta individualmente, como que foi esse momento, como que está, etc. E aí agora a gente segue normal com o brasileiro, né? Eu vou ao clube e acompanho os treinos e jogos normalmente, né? Então, com todos É, os cuidados possíveis. Mas, assim, foi um período de muita adaptação, né? Porque nunca vivemos isso e todo mundo sentiu emocionalmente. Eu acho que a pandemia, o lado, se é que existe um lado bom da pandemia, é porque deu-se mais importância à saúde emocional, né? Coisa que antes que não tinha esse olhar, né, para a saúde emocional. é importante, né? Você sabe, Laís, que hoje eu tenho um amigo, inclusive ele entrou na live aí, o professor Denis Cara, ele foi meu jogador na faculdade, que eu fui técnico da faculdade. Eu já tinha me formado, aí depois o pessoal me chamou lá para comandar numa competição de jogos entre as faculdades. E esse menino é um profissional muito inteligente, 41 anos de idade. E hoje Ele ele fez uma colocou. pergunta aí, não fez? Não Ele sei. fez uma pergunta. Aí o que acontece? Eu acho que ele até saiu, é que eu não vi. Eu estava tão interessante o papo contigo que eu não estava nem lendo aquilo aí, sem brincadeira. Ele A gente gosta. perguntou. Ah, Tá. Ele perguntou, só para responder ele, caso ele pode reveja falar. a live, ele Isso, perguntou se ele estava na dúvida se fazia o curso de psicologia ou uma pós em psicologia do esporte. isso. E o que que você E aconselha? aí depende do objetivo, né? Porque Certo, mesmo um educador, por exemplo, eu dou aula na pós-graduação da Estácio de Sá em Psicologia do Esporte, eu dou aula de intervenção certo. em Psicologia do Esporte. E tem metade da turma é psicólogo, metade da turma é educador físico. Educador físico, isso. Isso, só que assim, a pós em Psicologia do Esporte para esse educador físico não vai dar o direito de atender atletas ou Entendi, comissões entendi, técnicas, etc. Porque isso é o papel do psicólogo. Na entendi. verdade, o que vai ajudar esta pós para esse educador físico é a questão do entendimento dos aspectos psicológicos, como que ocorre a motivação, por exemplo, sou personal. Como que eu ajudo na motivação do meu aluno? Isso, Que estratégias eu isso. faço? Por que ele age assim? Por que ele age assado? Então, a gente entender como é que funciona o nosso aluno. Agora, atuar, e principalmente com, sei lá, uma sessão individual, aí é uma coisa do psicólogo, né? Não é que o educador físico vai poder atuar nos clubes ou academias que seja, nas equipes, como psicólogo, entendeu? Agora, Eu aí, entendi. então, se ele quer só a informação para entender melhor os alunos dele, atletas dele, aí é a pós. Não, agora, se ele quer fazer uma transição de carreira, Visão, isso. acontece muito educador físico, ele faz o curso de psicologia para fazer essa transição de carreira, para deixar de ser educador físico e ser psicólogo de fato. Então, se ele Entendi, pretende fazer essa transição, quer atender atletas no âmbito da psicologia, ou equipes, entendi, então tem que entendi. fazer a faculdade de psicologia. Não, legal, legal você colocar isso, Laís. Foi muito pertinente essa sua colocação. Legal, porque eu ia até comentar sobre isso, né? E eu sou um cara que desde
quando eu comecei a trabalhar com futebol, nos primórdios, que eu, antes de eu fazer faculdade, entrei na faculdade já um pouco tarde, mas já sabendo Sim. o que eu queria, porque eu fui um simples jogador de futebol de várzea, amador, e eu trabalhei no futebol amador de São Bernardo do Campo também. E o que que acontece? Eu sempre é um ponto forte no meu grupo, logicamente, de gerir atletas e tal. Além de mantermos assim uma certa amizade, e a gente entender como é que eu posso colocar. Hoje eu vejo que muitas coisas que eu fazia no passado, como eu queria me aprofundar no sentido de entender como é que é o funcionamento da vida do cara, a família do cara, se ele tem problema, isso aí. Eu sempre perguntei isso. Eu fui um cara sempre curioso para saber a formação. Não sei por quê, Laís, não me pergunta por quê, mas eu sempre fiz isso. E isso cativava muito os atletas. E eu sou um cara muito motivador. E eu gosto muito de, sabe, principalmente quando está no intervalo. E assim, modéstia à parte, assim, não só na preleção, mas assim, na mudança de vestiário, assim, e tal. E hoje ele colocou uma coisa importante, que ele falou para mim assim, professor, muitas das minhas preleções, isso, aquilo, eu carrego o que você falava para nós, e não sei o que, tal, tal. E aí eu falei para ele, eu falei, professor, o difícil é você reverter quando você está numa situação principalmente adversa, você colocar na cabeça, na mente do jogador, que você tem poucos minutos, poucos segundos, e você tentar, como você falou. Aí você vai falar assim, professor, por que você está falando isso? Aproveitando a oportunidade, e é muito, assim, legal essa fase que você passou, que depois você vai falar dos seus clubes aí, os clubes que você passou, que você fez com a Suzy lá no Sport Recife. Meu pai, meu falecido pai era pernambucano e eu tenho um carinho muito grande pelo estado e a gente acompanha. é, Tem os 3 clubes lá grandes, mas tem outros clubes também que fazem um trabalho brilhante lá. E como é chegar. Agora, uma pergunta técnica, psicóloga. A Laís comentando e falando. Como é que é chegar no clube como esporte de massa em Recife? 10 jogos perdendo. 10 jogos perdendo. Aí você chega com uma profissional já com uma bagagem, só que muitas vezes no futebol, principalmente a sua área de atuação dentro daquilo que você, lógico, você sabe o que você tem que fazer, mas muitas vezes, não só o gerente ou o presidente, isso, aquilo, eles contratam, mas eles não sabem literalmente o que faz uma psicóloga. Eu acho que eu também Nossa, acertei nessa agora. Eu acertei nessa agora. Eles não sabem o que faz uma profissional Laís e sim. uma profissional Suzy Fleury. Eles não sabem. Como é que foi esse trabalho? Conta para Olha, nós que eu não vou, isso eu vou falar é legal. eu acho que assim, tem esse exemplo, mas eu tenho outros clubes, né, que eu Então pode fui falar. numa situação também assim. Então, e todos são muito parecidos, assim. Eu acho que é óbvio. Tem a diferença do peso daquele clube, torcida perseguindo, torcida jogando coisa, assim, né? Quando eu trabalhei na base da Ponte Preta uns 3 anos, e teve um desses anos foi o ano que a Ponte caiu para a Série B, né? Ah, Eu lá é acho que foi duro, hein, Laís? 2000. Lá é duro, hein? Assim, Lá é duro. eu Lá é duro. chegava de quinta-feira, eu ia direto pro estádio, pro Moisés Lucarelli, porque assim, não sei se você sabe, mas o Sub-20 fica no Moisés Lucarelli, naquela época ficava, né? Certo, Enfim, alojada, e o Sub-15 e 17 ficava em Jaguariúna. E de quinta certo. eu ia direto para o Moisés Lucarelli e tal. E aí eu toda quinta-feira, durante 3 meses, 4 meses, então imagino que eles iam também nos outros dias da semana. Toda quinta-feira que eu chegava lá, tinha uns 15, 20 torcedores da Ponte xingando, tacando coisa. Isso de manhã, 8 horas da manhã, assim, né? E, Difícil. obviamente, para o atleta que é mais vulnerável ao outro, à opinião do outro, à mídia, com certeza isso afeta demais, né? Então tem um Eu não fator tenho aí dúvida. agravante desses clubes É, grandes, porque toda hora aparece na mídia, toda hora o seu nome é falado. Quem se importa é. muito com essas coisas vai sofrer. Por isso que eu falo para alguns, nem olhe Instagram, reportagem, Globo Esporte, não veja. Se isso vai te afetar de uma forma negativa, melhor
melhor nem ver, Não vejo. né? É verdade. É Então, verdade. então tem esse agravante sim, mas todo o resto, ele é muito parecido em qualquer clube quando eles nos contratam numa situação ruim, né? Já fui contratada quando eu tinha 98% chance de cair, De, de cair de isso. cair. Já entrei, já fui contratada em várias situações muito ruins, né? E algumas deu certo, outras não deram, e isso tudo depende do motivo. Por exemplo, já teve um clube, que eu não vou dizer o nome, que contratou, tinha grande chance de cair da Série B para a Série C, ou era da B para C, e eles me contrataram. E o presidente jurando de pé junto que ele achava que a questão era confiança. Não, falta confiança para eles, né? E aí, no primeiro dia do meu trabalho, eu fui conversar com o treinador. E o treinador eu falei, qual que é a questão principal da tua equipe? Ah, qualidade técnica. Aí eu Olha falei, lá, tá vendo? tá vendo como a conversa não se bate? Então, assim, Não vai, é não muito bate. fácil. Bate. E ali, obviamente, foi um trabalho que não deu certo, porque nem eles próprios estavam entendendo qual que era o motivo. E é muito fácil tacar pro emocional. Ah, pro contar tudo ruim, assim. 98% de rebaixamento? Ah, é emocional. Não é. Tem vários outros problemas. E eu acho que os clubes entenderam um pouco errado na década de 90, começo dos anos 2000. Eles entenderam que na verdade, assim, vamos chamar o psicólogo para motivar os jogadores. Né? Motivação, na verdade, é uma do que pode ser um dos problemas. A confiança, o trabalho em equipe, a resiliência, lidar com a dificuldade, a concentração. Tantas coisas da parte emocional podem estar com alguma questão, com algum problema, só que todo mundo acha que é tudo motivado, tudo se resume à motivação, motivado não motivado. É. É isso que muitos clubes resumem, né? Então eles traziam muitos motivadores, né? Não precisavam nem ser psicólogos, só esses palestrantes motivacionais de empresas, né? Eles fizeram muito isso na década de 90 e 2000, né? Traz pra, tipo, véspera do jogo, uma vez só, né? E aí a gente também está na luta, eu acho que isso melhorou, porque eu acho que isso diminuiu bastante esse tipo de contratação, pelo menos eu não escuto tanto nos clubes, né, falando disso, e agora eles entendem muito mais que o trabalho é de médio a longo prazo, né? Não é eu vou chegar numa palestra véspera de um jogo e né, vai dar certo, né? Aliás, eu detesto isso, eu não gosto, se eu faço palestra, eu evito que seja tão perto do jogo, porque não é a minha palestra que vai fazer ganhar ou perder, né? Só que se ela fica perto do jogo, fica assim, né? Parece ganhar, foi a psicóloga. Se perder, a psicóloga, o trabalho da psicóloga é uma porcaria, né? E não é isso. Então eu evito que nos resumam a isso. Então, eu busco fazer com que seja um trabalho de fato sólido, né? Então, não tem só a palestra, né? E não é só a motivação. Então, é o atendimento individual, é a observação de treino, é o contato com o treinador, é o desenvolvimento de líderes dentro da equipe, dentro de campo. Uma série de coisas ali para fortalecer aquela equipe, não só aquela palestra de pré-jogo. E você falou uma coisa muito importante, Laís, que é o seguinte: é tudo questão o seguinte, não é naquele momento. Porque isso, quando você faz, aí é que tá. Primeiro ponto, você citou, você foi magnífica. O presidente pensa uma coisa, o treinador pensa outra. Quer dizer que já não tem uma correlação, Conversa. já não tem um link, não tem uma conversa. Primeiro ponto. Segundo ponto, o pessoal pensa que a motivação é naquele instante. Não é. A motivação é como você falou. A motivação é um dos fatores que pode se colocar, um dos fatores, não vou nem colocar como um dos pilares, que você tem que trabalhar naquele jogador, naquele ser humano, porque antes de ser jogador de futebol, ele é ser humano. Sim. Você, logicamente, você sabe disso, que você tem que fazer um entendimento todo da vida do cara. Vamos dizer que na minha área você tem que fazer, vamos dizer, uma anamnese, né? Na sua área, logicamente, diferente. Então, o que acontece? Porque quando eu conversei com a Fátima, e a Fátima colocou, que você também, logicamente, conhece a Fátima. Sim, E aí, isso, a Fátima, nossa senhora, também excelente profissional, um amor de pessoa, a Fátima. E quando você trabalha isso, há muito tempo atrás que eu falo assim,
Pega assim um cara hoje que está no Ituano, ele tinha 21 anos. Pô, mas ele com 10, na base, ele já estava trabalhando com a Laís. Você pode ter certeza absoluta, como 1 mais 1 são 2, que a tendência, uma grande porcentagem, a conduta dele do campo vai ser diferente, Laís. Isso aí, na minha visão. Na minha visão, você pode falar até melhor do que isso. O que você acha? Que esse trabalho feito lá atrás, é lógico que o ser humano ele vai mudando de postura, Sim. ele vai mudando de personalidade, ele vai mudando de uma série de coisas. Você pega uma criança de 10 anos, logicamente você está no período de formação, né? Fala um pouquinho disso para mim aí, para a gente... Eu sei que você está com... Eu prometi 1 hora para você, né, Laís? Putz, Sim, grilo, mas eu tenho 5 minutos. fica tranquilo, É, fica tranquilo. não, beleza. O trabalho, eu acho que a maior não é que é fácil trabalhar com base, não é fácil trabalhar com base, mas a gente tem mais possibilidade de mudança grande, significativa nas Isso, categorias de base. Isso para mim é muito certo. claro, né? Quanto mais velho o ser humano mais crenças enraizadas ele vai ter, Isso, crenças muito fortes, isso, que vai ser muito difícil de quebrar. Tem que acontecer algo muito grande na vida dele para ele quebrar algumas crenças, né? E às isso vezes mesmo. eles não dão certo no futebol, param e eles nem percebem o que aconteceu de errado, o que deu errado, né, nesse caminho, né? Então, quanto mais velho ele fica, mais enraizado essas crenças, essas ideias, mais difícil é trabalhar esses atletas, né? Óbvio, sempre há possibilidade de melhoria, porque o cérebro, ele tem uma questão chamada neuroplasticidade, o cérebro pode mudar, treinar, pode ser treinável para uma outra coisa, mas fica com certeza um pouco mais difícil. Com certeza o melhor jeito seria trabalhar desde de sub-10 mesmo, sub-11, Isso. sub-13, né? Hoje o clube, infelizmente, não tem sub-11, sub-10, sub-11, sub-13, o que eu acharia incrível, porque quando chega no sub-15, já tem uma preconcepção do mundo, algumas ideias, que de repente se a gente tivesse sub-13, sub-11, a gente conseguiria trabalhar mais ainda a parte psicológica, né? Mas eu concordo que assim tem que ter trabalho em todas as categorias, né? Com certeza, não tenha dúvida. Você falou tudo, porque eu vou falar de um profissional, já aproveitando, eu bati um papo com o Sérgio Soares, por sinal foi uma live maravilhosa. E eu conheci o Sérgio há um tempo atrás. Ele já fez vários trabalhos aqui no Brasil e é um cara que não devia estar fora do futebol. Muito inteligente, com conceitos modernos. É um cara, na minha opinião, fora da curva. Mas né, a gente tem uma série de coisas aí que dentro do futebol, você sabe muito bem disso, profissionais capacitados hoje em dia estão procurando emprego, né? E ele me falou que eu fiz uma pergunta também muito legal para ele, o que ele achava dessa coisa de pressão. O lugar que ele tinha passado mais pressão na vida, isso e aquilo. Aí ele falou, a gente é cascudo, tal, tal. Mas ele falou que ficou mais cascudo. Adivinha qual foi o clube que ele passou? E ele falou que ele teve uma experiência que ele falou assim, meu Deus do céu, Ponte Preta, né? E aí, entrando nesse assunto que você colocou brilhantemente nas suas palavras, mais uma vez, o que está faltando para o futebol brasileiro, né? Vamos falar do âmbito técnico agora. Você trabalhar o jogador, lapidar o jogador. Lapidar que eu falo no sentido técnico da palavra. Hoje o jogador, vários fundamentos, o jogador chega no profissional e ele não está pronto para ser profissional. Voltando atrás e linkando com a área de psicologia, com a Laís e Yuri, o que acontece? Quanto mais cedo, é como falei para ti, acredito eu, acho que eu não estava muito errado. Quanto mais cedo você, como você mesmo frisou, quanto mais cedo, melhor. Porque pelo menos você exercita, né, Laís? Eu acho que é importante. Laís, falta 11 segundos. Só a gente vai terminar aqui, entrar, eu te faço a última pergunta, a gente termina, tá bom? Fechado. Rapidinho, Olá. Laís. Voltamos rapidinho para você não falar assim, nossa, o professor Paulo fica me enganando, tal, tal. Imagina. Voltamos rapidinho. E Conversa eu vou te boa, contar. passa. Mas conversa é aquilo que eu coloquei, né? Conversa inteligente. Inclusive, semana que vem eu tenho uma conversa com um profissional também. Ele trabalha como, eu acho que é coach esportivo também, o Danilo. Danilo, esqueci o sobrenome dele.
ele foi indicado por um ex-jogador de futebol que é amigo meu, que eu comandei na faculdade. O sobrenome dele, se eu não me engano, ele te segue, viu, Laís? O Danilo. Ele posta também algumas coisas no LinkedIn também. Eu tenho certeza que vai ser. Eu até brinquei com ele, que eu vou ter que estudar um pouco, né, para conversar com ele. É brincadeira, né? Eu falo modo de dizer, né? A Sim, gente modo de dizer porque muitas vezes, assim, dentro do contexto, a gente também não é tão, como diz o nosso amigo Ale Oliveira, tão fraco de ideias e de feição, a gente consegue falar e bater papo assim num nível assim legal, né? Laís, é muito, muito importante assim os seus comentários, a sua história, o que você passou de início, porque eu estava pensando aqui, antes de você entrar, deu 20 segundos, você vai ver no GVT, no segundo aí. Nossa, nós falamos do seu começo, falamos da faculdade, falamos como é que você foi dentro da faculdade, perguntamos assim algumas coisas pertinentes, logicamente o curso de psicologia quando você estava ainda cursando, seus trabalhos, iniciação, você falando da psicologia, quebras de tabu, paradigmas, clubes, lógico, sempre. Isso é nítido e é notório o seu amor pela sua produção. E falamos da sua amiga Suzy Fleury, que foi uma das, realmente na época dela, foi uma das pioneiras, né? E assim, eu acho assim, muito interessante. Se pode ter certeza absoluta que se tivesse mais 2 horas a gente ficava aqui, porque com é como você certeza. falou, quando você conversa com pessoas que têm conteúdo e pessoas inteligentes, e eu, graças a Deus, eu vou te contar, eu sou muito feliz e assertivo, minha mulher gosta muito de usar essa palavra, assertivo nas pessoas que eu faço contato. Eu tô acertando. Você foi mais uma e eu vou te contar. Não, não, graças a Deus, você foi mais uma, tal. Laís, vamos lá. Como é que está a família? Como é que estão os familiares dentro dessa pandemia? Já aproveitando a oportunidade, também eu gostaria que você falasse também um pouquinho assim, duas em uma. O que a Laís Yuri hoje, ela está num clube que é um clube, vamos dizer, eu não considero o Ituano pequeno, ele pode ser pequeno perto dos moldes dos outros clubes grandes, né? Mas muitas vezes esses clubes grandes, você sabe disso, eles não têm, não dá um respaldo para o profissional e não tem determinadas coisas que alguns clubes que de médio porte conseguem ter, Não. né? O que a Laís Yuri pensa daqui a uns anos? Porque eu tô muito contente com essa afirmação que você falou, que hoje você vive com a psicologia só no esporte e dentro do futebol. Nossa, Laís, isso aí para mim é um motivo assim de muito orgulho, né, de saber que uma mulher como você está no futebol e está vivendo dentro do futebol, no esporte. E assim, é uma coisa incentivadora, é uma coisa que quem vai ver esse nosso bate-papo, é uma coisa que, sabe, que como você falou, que para os profissionais que não só que estão adentrando um mundo, estão cursando a psicologia ou educação física, que, meu, tem luz no final do túnel. Tem luz no final Sim, do túnel. E você é uma das profissionais aí que está aí e está mostrando isso. Fica à vontade aí. sim. Olha, minha mãe fica muito preocupada que eu já tô saindo para trabalhar, tadinha. Ela é do grupo de risco, ela já é idosa, mas ela Certo. entende assim, ela também fica super orgulhosa, porque assim, óbvio, ela tem 76 anos, né? E na época ela tinha 60 e poucos anos, na cabeça dela, fazer psicologia já ia ser um grande desafio, né? Ela falou: ai, É, minha filha, mas psicólogo não ganha muito.
E aí, quando eu escolhi psicologia do esporte, aí piorou. Ela falou, mas o que que faz isso? Mas como é que faz? Não sei o quê. E aí, quando eu comecei a dar certo e saía de um clube e ia para um outro, né? E meu irmão sempre sabendo assim, por conta que ele sempre soube muito de futebol. E aí ela começou a entender que era um emprego como outro qualquer e que eu estava conseguindo, né, fazer, né? Então ela tem muito orgulho. Ela sempre fala para todo mundo, ela fala para a moça da farmácia, para a moça do mercado que eu faço, que eu trabalho com futebol. O que eu faço exatamente ela não consegue explicar, mas ela sempre fala para todo mundo que ela tem super orgulho, né? Mas é E legal isso, né, Laís? é muito legal. É muito E, legal. e eu, assim, para falar um pouquinho de futuro, o presente e futuro, né? Eu agradeço muito ao Ituano. Eu acho que se eu dei tantas lives, fiz cursos online, dei cursos online na pandemia, consegui amadurecer e crescer profissionalmente, com certeza foram esses 4 anos de Ituano que me fortaleceram enquanto profissional, que me encheram de experiências positivas, de grande aprendizado. Estou há 3 anos no profissional, então eu já vivi bastante coisa, já passou muito atleta lá. E eu sempre agradeço ao Juninho pela oportunidade lá atrás, pelo Ednei, que é o diretor financeiro que me trouxe para o clube, que me dá respaldo até hoje, né, pela autonomia, pela confiança. Eu acho que se o Ituano chegar na Série B, Série A, eu vou continuar com o clube, até me mandarem embora. Porque eu Parabéns, Laís, é isso aí. sou muito, muito grata, Paulo. E eu sou muito grata também ao Vinícius Bergantin, que é treinador do profissional, que me deu a oportunidade, quando ele era auxiliar técnico, quando ele foi efetivado ao profissional, ele veio conversar comigo, entendendo a importância do aspecto emocional do atleta, ele queria entender mais. Eu indiquei o curso da Suzy Fleury, né? Fui lá com ele no curso, eu refiz o curso, né? E ele estava lá como, né, aluno, e ele gostou muito e ele acabou me puxando profissional ali final de 2017. E eu não saí mais, nem ele tá lá, eu acho que acho que é um dos técnicos mais tempo no cargo no Brasil, Isso. né? Ele E, foi e ele jogador, né? foi jogador, Foi, ficou 8 anos. é isso que eu ia falar. Ele tem uma história com o Ituano. Eu li algo sobre ele quando ele assumiu o Ituano, há uns 2 anos atrás. Ele tem uma ligação muito forte com o Ituano. Foi jogador do Ituano. Eu me lembro quando ele assumiu o profissional, sabia também que ele foi assistente técnico, auxiliar técnico. Muito legal isso aí. Pode Isso, continuar, e Laís. ele jogou 8 anos no Hannover, né, na Alemanha, enfim, ele tem Na uma história Alemanha, muito isso. bacana. E ele me deu essa oportunidade, então sempre vou agradecer a ele. Então, enquanto ele e ninguém me mandar embora do clube estivermos lá, eu vou continuar trabalhando lá, porque eu gosto muito do clube, assim, eu gosto muito das pessoas, e não é fácil você encontrar dentro dos clubes de futebol um ambiente tão agradável. E isso o Juninho colocou muito claro, que ele queria sempre um ambiente agradável, ele sempre falava isso, né, até a saída dele, né, para a CBF. Então eu não me vejo em outro lugar, pelo menos por enquanto, não me vejo. Mas é importante você falar isso, Laís, sabe por quê? Isso mostra um nível, duas coisas que a gente tem que ressaltar. Primeiro, o seu nível de humildade. E segundo, o mais importante, além disso, na minha opinião, é o seu nível de gratidão. Porque eu acho que Sim, isso é um sentimento hoje que as pessoas, infelizmente, acabam esquecendo de ficar sim. nutrindo todo dia. Porque nós temos dentro da gente, você sabe, quem sou eu para falar isso para você? Nós temos coisas, minha esposa que fala isso e é verdade. Nós temos coisas que todo dia a gente precisa pegar uma água e regar. Todo dia. Uhum, Todo sim. dia. É o amor, é a gratidão, é uma série de coisas que a gente precisa, a gente tem que regar lá e a gente tem que entender. E é o que eu falo para você, e eu tenho certeza absoluta que o Ituano Sim. vai. O Ituano, desculpa, ele está na Série C, né, do brasileiro, Na né? Série C do Brasileiro, e aí até Isso. complementar, é um É, time considerado pequeno, mas todo mundo que passa lá, assim, a gente recebe muitos jogadores no profissional, no Paulistão, que Série A, Série B, né?
de brasileiro, e quando eles chegam, eles ficam surpreendidos. Eles falam, Laís, esse clube, quando a gente tá, antes a gente, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente estava nem na Série D, a gente estava fazendo Copa Paulista. E todo mundo passava e falava, não, mas esse clube não merece, Laís, esse clube tem estrutura de Série B, Série A, né? E porque a gente sempre tem propor, assim, sempre nada de luxo, mas tudo muito certinho, né? Então, tentou fazer o máximo possível. E a gente chegou na Série D, aí todo mundo chegava e falava, não, mas merece estar na Série B. E a gente está crescendo, né? A gente teve o acesso ano passado da D para C. Se Deus quiser, quem sabe esse ano vai para B, né? E aí a gente vai crescendo nesse caminho. Eu quero fazer essa história junto com o clube, né? Eu tenho esses acessos assim, eu acho que somam muito para minha experiência e eu quero subir com o clube. Putz, Laís, olha, cara, eu desculpa te chamar de cara, que tem tanto homem que passa aqui Sim, e a gente, você sabe, e não tem sabe o que que é, problema. Laís? Tem mulher, Laís, tem pessoas, tem mulheres que a gente conversa, eu tô lembrando da minha madrinha de casamento que estudou comigo, é a Marta Yamaguchi, e ela fala, eu falava para ela, falava, Marta, eu não consigo ver você como mulher, porque eu conversava tanto e a gente brigava, e uma pessoa sensacional, e assim, eu vejo como, você vê o que que é uma boa conversa, né? Você conversa com uma pessoa, como nós estamos conversando há 1 hora e pouco aqui, 1 hora e 5 mais ou menos, 1 hora e 5, 1 hora e 7 mais ou menos, o que que acontece? Você acaba estreitando uma relação numa conversa que você acaba visualizando o que eu falo, entendendo a vida dessa profissional, que no caso é você, a gente gostando, a gente aprendendo, a gente, assim, ficando maravilhado com o que você está vivendo. Entendeu? Eu te desejo muita sorte, você está de parabéns. E aquilo que eu te falei, Laís, eu já fiz estágio em alguns lugares e a gente já trabalhou em pequenos lugares, não tem tanta experiência assim, mas o que, que acontece? É aquilo que eu falei para você. Muitas vezes o que é pequeno, ele bem organizado, tendo um organograma, tendo um planejamento, tendo uma estrutura de time grande, e o Juninho foi bem assertivo nisso que ele falou. O ambiente é importantíssimo. Esse ambiente, ele quando você passou para o profissional, eu tenho certeza absoluta que esse ambiente também te ajudou a profissional Laís e Uri Com a, certeza. logicamente, entendeu? A empregar, a colocar o seu trabalho, colocar a sua filosofia, que isso é importante. No futebol, Laís, eu sou de um tempo que o futebol só tinha trairagem, querida. Só Sim. tinha trairagem. Tem hoje trairagem? Tem, muita. Só que hoje, você falou no começo não, agora há pouco, aí uns 10, 15 minutos atrás, equipe multidisciplinar. Hoje essa equipe multidisciplinar não é um querendo derrubar o outro, ao contrário, é você simplesmente, você querendo ajudar o outro, entender como é que funciona, logicamente. Ah, mas professor, a fisiologia está perto da preparação física. Hoje é preponderante, os dois estão interligados. Só que é o seguinte, a psicologia também tem que estar ligado a tudo, a todos e todo a roda. Ele tem que estar ligado à roda. E é isso. E você, nossa senhora, Laís, eu tô muito contente de ter feito essa live contigo. Você é uma profissional maravilhosa, uma pessoa de uma comunicação assim. Eu imagino você como professora, deve ser esplêndida. E assim, não, é verdade. E pode ter É, certeza, Laís. eu sou a É, única professora da pós sem mestrado, mas é porque eu tenho é, ótima, assim, o segundo coordenador, né? Ele fala que é porque é. eu tenho bastante experiência prática, né? Mas porque os alunos me avaliam bem, né, nas aulas. Então, Laís, eu brinco sempre com as pessoas o seguinte: é importante nós fazermos estágio, é importante. Eu, infelizmente, não tive o prazer, eu só fiz estágio em time profissional. Dentro da educação física, eu jamais fiz estágio na minha vida. Mas, assim, eu tive meu estágio. Meu estágio foi trabalhar no futebol amador, correr atrás de jogadores, reverter jogadores, comandar os jogadores, fazer lanche para jogadores, fazer avaliação técnica e tática, que hoje nós temos um analista de desempenho. Na década de 80, Que eu legal. pegava o meu papel, na década de 80, eu pegava meu papelzinho lá e ficava lá. Quantos chute a gol, quantas jogadas na lateral, quantos isso, aquilo. Eu nem sabia que no Sim. futuro nós íamos ter
esse profissional. Você acredita que eu fazia isso, Laís? Eu fazia isso, eu Nossa, comecei a trabalhar sim. com futebol, eu comecei a trabalhar com futebol, eu tinha 17 anos, Laís. Eu trabalho com Olha, futebol há muito tempo, muito tempo. Então, sim. Laís, eu vou falar para você, muito contente de poder bater esse papo contigo, feliz ao extremo, e eu tenho certeza do seguinte, quando flexibilizar e eu for para Itu, eu vou passar uma semana em Itu, Com eu vou certeza. passar e eu queria que você já, olha só como eu estou folgado, esse simples professor aqui, você conversar com o professor lá, eu fico no cantinho, lá na arquibancada, se você puder, a gente passar uma semana lá no Ituano, acompanhando só os treinos do profissional, alguma coisa, você pode ter certeza absoluta, porque quando acabar essa pandemia, flexibilizar, que tiver, eu já tenho, modéstia à parte, eu tenho um convite de Santa Catarina, eu tenho um convite de inúmeros lugares, modéstia à parte, para a gente, é verdade, isso é bom porque a pandemia, através disso aqui, dessa telinha aqui, fez estreitar Os muito laços, os determinadas. espaços, né? Não tem mais essa Isso, diferença isso, geográfica, né? isso. Qual que é a diferença, Laís, o professor Paulo Leitão fazer uma live e a Ana Maria Braga fazer uma live? Nenhuma, querida. Nenhuma. Ela Sim. tem os contatos dela, eu tenho meus contatos, por sinal, os meus contatos, o meu network aí brilhante com a sua presença. Laís, Eu que fica à agradeço. vontade Olha, para você fazer suas considerações finais. Fica à eu, vontade. eu esqueci no começo, mas olha, ontem foi dia do profissional de educação física, então, olha, parabéns porque a sua profissão é linda, é o grande parceiro da psicologia do esporte. Então, parabéns pela sua profissão, parabéns pelo teu projeto de chamar várias pessoas de várias modalidades diferentes para fazer lives. Então, eu acho que como eu disse lá no começo, a gente precisa, o esporte brasileiro precisa disso, dessa divulgação, e nada melhor do que Obrigado, a gente Laís. poder usar as redes sociais para isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, e é muito gratificante falar do meu trabalho, então eu aceitei sem pensar quando você falou. Olha aqui, ó, o Danilo acabou de entrar, ó. É Danilo. O Danilo, eu esqueço o sobrenome dele. Danilo, me perdoa, querido. Eu já não enxergo Escárparo, mais. Danilo Isso, Escárparo. isso, isso. E eu vou fazer uma live com ele, se eu não me engano, eu acertei quarta-feira. Era para ser amanhã, mas essas coisas todas. Depois, assim, a gente começa a fazer contatos, mas, e a gente coloca, tá, e muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, professor, dá para adiantar? E aí, se você não Sim. tiver uma agendinha certinha, você acaba esquecendo. Você sabe, Laís, que eu vou falar uma coisa para você. Eu comecei, dentro de que você falou, comecei a fazer essas lives para não ficar louco. E foi ideia do meu filho, Paulo Leitão Neto. E eu, graças a Sim, Deus, com o apoio da minha esposa e outras coisas, tal, eles foram sim. fundamentais. Porque eu me Ai, que vi bom. Família é parado. muito, família é tudo. Muito, tudo. Eu me vi parado com nada, sem renda, sem nada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei com profissionais da FEFISA, Faculdade de Educação Aham. Física de Santo André, que você sabe, e depois eu vejo hoje que muitos, principalmente da área do judô, que se você vai falar assim, professor, qual que eu gosto de bater papo com todo mundo, mas essa do judô é demais. Do judô é demais. Não sei se você Sim, depois. Eu fiz um encontro com umas meninas que, na época, pelo menos na época delas, vamos dizer assim, que são as pioneiras. Eu tive até um pequeno problema em relação a isso, mas é assim, pioneiras que começaram na década de 70 e pegaram Olimpíadas Mundiais, isso, aquilo e tal. Foi um encontro maravilhoso, uma coisa assim, maravilhosa. E eu fico muito feliz num simples professor que nem eu, dar vozes, dar voz para esses profissionais que muitas vezes, principalmente do passado, que fizeram, porque o Brasil, você sabe muito bem disso, é na nossa cultura, ele não tem memória, né? E é um país sim, imediatista em tudo, e ele não tem sim. memória. É uma pena isso, é uma pena, mas tudo bem. Mas eu fico muito contente. Laís, meu muito obrigado. Boa Eu noite. quem Eu agradeço. espero, eu espero que você, sinceramente, você leve, juntamente com a comissão técnica, com o professor Vinícius e que todas as pessoas que estão nessa comissão técnica aí, que Sim, vocês têm voos muito altos e que você continue brilhando dentro do futebol, brilhando na faculdade, brilhando em tudo que você faz.
porque é nítido olhar para você e ver e sentir, mesmo sendo aqui um celular, o amor, a paixão que você tem pela psicologia. Eu Ai, fico muito muito feliz. obrigada. Não, não, e eu Uhum. também te agradeço e enalteço. Parabéns pelo seu dia, que foi alguns dias atrás. E Sim. você é uma profissional brilhante, tá bom? Meu Muito muito obrigada, obrigado. parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Até a próxima. Gratidão eterna, Laís. Isso, gratidão. Laís, e vai estar Obrigada. gravado, Tchau, viu? Laís, tchau. está gravado. Está gravado no IGVT. Se alguma colega quiser ver, fica à vontade. Obrigado, Laís. Um abraço. Ah, maravilha. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.